camaradas, boa noite. Eu me chamo Lucelma, sou coordenadora, atual da Associação Brasileira de Educadores Marxistas. Estou aqui hoje para mediar esse debate, essa atividade online. Ela faz parte de uma série de atividades que a ABEM tem procurado realizar. Essa é a nossa segunda live. A primeira live aconteceu ainda no mês de maio, no dia 29 de maio, e contou com a participação do professor Rodrigo Castelo, que discutiu o tema Desafio da Reorganização da Classe Trabalhadora, intelectuais e educação para além do capital. O mês de maio ele é um mês muito importante para a nossa entidade, é um mês que justamente marca o nascimento do Marx, e é o mês que, em geral, a cada 2 anos, nós realizamos o Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo. No ano de 2020, nós realizaríamos o 9º EBEM, que teve, por força da crise sanitária, que ser adiado. Nós vínhamos fazendo e seguindo as orientações da nossa Assembleia, na Assembleia Geral, que ocorreu no último EBEM, no 8º EBEM, portanto, que aconteceu na cidade de Cascavel, no Paraná, e lá foi definido nessa Assembleia que nós organizaríamos o próximo encontro na Escola Nacional Florestan Fernandes, uma referência, uma escola referência na formação da classe trabalhadora brasileira, não só brasileira, mas também latino-americana. E de lá do último EBEM para hoje, nós temos feito um diálogo permanente com os coordenadores da escola, especialmente com a professora e militante Rosana Fernandes, a quem a gente agradece muito por toda a acolhida que sempre aconteceu, e aproveita também, agradece, na realidade, todos os militantes, companheiros do Movimento Sem Terra, que nos acolheu com bastante entusiasmo, com a possibilidade de realizarmos o nosso evento brasileiro, lá na sede da Escola Florestan Fernandes. E essa live, ela se insere justamente nesse contexto em que nós realizaríamos o nosso encontro brasileiro, agora em 2020, e tivemos que, por força da crise sanitária, tivemos que adiá-lo e reorganizar nossas atividades. A ideia é que nós realizemos a atividade hoje, já tem outras atividades já planejadas, fruto, inclusive, da contribuição, das sugestões que aconteceram na live anterior. Então, quem tiver sugestões de temas, quem tiver sugestões de debates interessantes para nós fazermos, pode colocar no nosso chat, chamando atenção para em caixa alta, de preferência, sugestão a bem, para que a gente possa tomar nota e avaliar a possibilidade de realizar essa que é uma atividade bastante interessante. Nós avaliamos muito positivamente, a partir, inclusive, da avaliação dos companheiros que, de algum modo, estão próximos à nossa entidade. E, embora essas lives elas não substituam o encontro brasileiro, ele ainda não tem data marcada, justamente por conta dessa questão, vai depender em grande medida também da agenda da própria Escola Nacional Florestan Fernandes, mas ela continua sendo uma frente de atuação política e acadêmica muito importante para a nossa entidade. Além dessa frente, além da realização bianual do Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo, a ABEM ela tem feito um esforço no sentido de compor fóruns, comissões de luta em defesa da educação pública, gratuita, classista, popular, E aí, nos últimos 2 anos, nós temos ativamente participado da CONEDEP, que é uma coordenação nacional de lutas em defesa da escola pública, como boa parte de vocês sabe, e a coordenação organizou os encontros nacionais de educação, que aconteceu, inclusive, ano passado, e também compomos a frente Escola Sem Censura. Então, são frentes de luta, nós somos um grupo pequeno, mas contamos com apoios e
precisamos, inclusive, de mais apoios, contamos com a possibilidade, né, de ter as contribuições das pessoas que queiram construir a nossa entidade. Uma forma de construir nesse momento é justamente fortalecendo, né, esse canal que foi criado para essa série de lives que eu falei inicialmente. Esse canal, ele é um canal que, para nós, ele é muito importante, porque ele vai hospedar todos esses debates que a gente está fazendo. Fez, como eu falei, no mês de maio, estamos na nossa segunda edição e pretendemos continuar a realizar. Então, gostaria de pedir para vocês, para quem está nos acompanhando, já chegou aí para a nossa live, pedir que vocês rapidamente compartilhem esse vídeo para dar tempo às pessoas se organizarem e participarem desse momento aqui conosco, né? Assim como também peço que se inscrevam no canal, ativem aquele sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, das próximas atividades, né? E também compartilhem entre os amigos e amigas. Antes de dar início, né, à discussão do tema propriamente dito da nossa live, né, eu gostaria de chamar uma convidada, né, uma convidada querida por nós, pela entidade, que é a atriz e arte educadora Tatiane Soares, que fará, não é, uma performance entre nós, né, alimentando esse momento, que é um momento de reflexão sobre a realidade que nós estamos vivendo, mas é também um momento, né, de formação. Né, e a formação, ela compõe todos esses elementos, inclusive, né, essa dimensão da sensibilidade, né, da formação poética. A Tatiane pode iniciar. Lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Hoje está mais além das nuvens que escolhe e mais além do trovão e da terra firme. Demorando-se, vem qual flor desconfiada que vigila o sol sem perguntar-lhe nada. Iluminando, vem as últimas janelas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Já se vai aproximando, nunca tem pressa. Vem com projetos e com sacos de sementes, com anjos maltratados e fiéis andorinhas. Devagar, mas vem. Sem fazer muito ruído, cuidando sobretudo os sonhos proibidos, as recordações dormidas e as recém-nascidas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Já quase está chegando com sua melhor notícia, com punhos, olheiras, com noites e com dias, com uma estrela pobre, sem nome ainda. Lento, mas vem. O futuro real, o mesmo que inventamos. Nós mesmos e o acaso. Cada vez mais nós mesmos e menos o acaso. Lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Lento, mas vem. Lento, mas vem. Lento,
mais vem. Mário Benedetti. Né, dando continuidade à nossa atividade e agora nos voltando precisamente, né, para o debate, né, o tema da nossa live de hoje, né, só para relembrar, né, é a pandemia como oportunidade de expansão dos negócios na educação pública, desmonte e resistência. Né? É um tema claramente inspirado nas reflexões da professora Olinda Evangelista, que é uma das nossas convidadas. Né? A professora Olinda, ela é uma professora aposentada, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, uma pesquisadora reconhecida nacionalmente no campo da educação, notadamente entre os educadores marxistas, né, e além de contribuir, né, de forma muito relevante para as reflexões críticas do campo educacional, a professora também contribui, não é, produzindo um trabalho muito delicado e muito poético com os seus bordados. A professora é também uma bordadeira. A gente agradece, professora, a sua participação, não é, o seu aceite, o pronto aceite, na verdade, das duas professoras. Não é? A outra professora que vem conversar conosco, aliás, é a professora Andrea Salustiano. A Andrea, ela é professora do ensino fundamental e é especialista em educação na rede estadual do Pará. Né? É muito importante para nós, eu diria que é central ter a participação da professora Andrea, justamente porque ela vai trazer para nós, né, ela vai trazer, na verdade, o modo como esses ataques que a professora Olinda vai apontar, o modo como eles se concretizam, né? O modo como eles aparecem no chão da escola pública, não é? E o modo como também os professores podem se organizar para resistir a esses ataques. Então, eu também gostaria de agradecer à professora Andrea, e gostaria também de passar um pouco as diretrizes de como a gente vai fazer o debate, né, para nos organizar e organizar também quem está nos acompanhando. Então, a professora Olinda, nós combinamos aqui que ela falaria inicialmente, né, durante 15 minutos. Na sequência, a professora Andrea também faria uma fala de 15 minutos, e nós seguiríamos posteriormente para o debate. Né? No debate, eu gostaria muitíssimo de pedir, né, que as pessoas que tiverem perguntas, que elas direcionassem as perguntas no chat, destacando em caixa alta a palavra pergunta a bem. Como, em geral, não é um volume de comentários, de perguntas mais intenso durante as lives, a gente acaba não conseguindo acompanhar todas. E nós pretendemos, não é, tomar nota dessas perguntas, inclusive com a possibilidade de, posteriormente, fazer pequenos vídeos para colocar no nosso canal, discutindo as questões que são apontadas pelos participantes. Então, eu gostaria muito de destacar que quem fizer pergunta, por favor, destaque colocando pergunta a bem no chat. Então, é isso. Né? Daqui a pouquinho a gente se reencontra, professora Andrea. Agora, a palavra ela será passada para a professora Olinda, que certamente, né, nos brindará com uma reflexão muito importante para nós pensarmos as contradições dos cotidianos dos professores da rede pública e nesse momento dos nossos espaços domésticos, onde a escola está meio funcionando, na verdade, e a universidade também. Ok, então, muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a BEM pelo convite feito. Considero uma honra, né, participar de um debate dessa associação tão valorosa e tão guerreira, e também a oportunidade que a BEM oferece de dialogar não só com a professora Andrea, mas também de dialogar com as pessoas que estão assistindo a live, que vão levantar questões para a gente pensar junto. Né? Eu acho isso alguma coisa de muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que claramente o governo federal quer nos enlouquecer e
e consegue um pouco, porque a gente não pode mais se acordar, né? Você se acorda e fica chocado. Então, esse momento histórico no qual nós estamos vivendo, um momento de genocídio, né? De genocídio não só da vida, mas também de genocídio do pensamento, um momento em que o Thompson diria, momento em que a razão deve ranger os dentes, né? De negacionismo, de irracionalismo. E então esse contexto, digamos assim, no qual estamos vivendo, nos oferece um conjunto de perguntas. E essas perguntas, né, que nós mesmos nos fazemos todos os dias, exige resposta, né? É mais fácil, às vezes, perguntar do que responder, né? Mas perguntar é absolutamente fundamental, né? Então, eu pensei em pegar essa ideia do Thompson, né? Por que a razão range os dentes, né? Claro, ele falou isso no final dos anos 70, e nós estamos repondo a questão para o começo, né? Não, o começo, né? Dos anos 10, né? Então, essa aliás, não, o final, né? Final, estamos no final já. Essa pergunta que o Thompson faz, né? Ou essa afirmação, que a razão deve ranger os dentes, e nós então perguntaríamos quais são os motivos para este ranger de dentes, e a gente poderia começar dizendo, para iniciar a nossa conversa, que é muito difícil, é muito duro para nós que pensamos no ser humano de uma maneira mais íntegra, ouvir, né, divulgado na mídia, que este momento de pandemia, este momento de genocídio, esse momento de perda de tantas vidas fundamentais no Brasil, é um momento, é uma janela de oportunidades para as frações burguesas, para o grande capital, enfim, né, para a classe dominante, né? Começa por aí, né, o ranger de dentes, digamos, né? É muito difícil ouvir que a vida não está acima do lucro, né? Mas que outros elementos, esse é um fundamental, evidente, né? A pandemia como janela de oportunidades, né? É claro, a gente poderia perguntar oportunidades para quem? Certamente não será para a classe trabalhadora, né? Mas continuando nessa linha, que outros elementos a gente poderia ajuntar, arrolar, para dizer que, de fato, estamos num momento de ranger de dentes? Um primeiro elemento é a situação em que estamos vivendo, em que a esfera pública compra esta ideia de que é necessário que usemos formas alternativas para assegurar o direito à educação, e esta forma alternativa de assegurar o direito é o ensino remoto, né? De assegurar o calendário, de assegurar o cumprimento do programa, do currículo, e seja lá o que for. Que esta forma alternativa adequada a este momento é o ensino remoto. E as suas derivações, né? Teletrabalho, teleensino, videoaula, EAD, enfim, a forma como se queira designar. O segundo aspecto é que esta melhor alternativa de entrada remota, né, ela se articula a um mercado de venda de produtos, de televisão, de rádio, de internet, de computação, de material impresso, né? Então, esta forma alternativa não pode chegar na escola se não mediada por inúmeras mercadorias que os sujeitos são obrigados, a alguma modo, de comprar, né? Claro, exceção feita aos 42% que não têm e continuarão não tendo, mas talvez se encaixassem na ideia de material impresso, né? O que significa que professor, aliás, que funcionários têm que estar na escola para entregar esses materiais. Uma outra questão posta para nós, no ranger dos dentes,
é que nós somos obrigados a consumir uma parafernália tecnológica. Consumir a parafernália tecnológica não como uma escolha, não é? Pedagógica ou didática, mas como uma forma de redução de danos. Eu acho isso profundamente perverso com os nossos professores e com os nossos estudantes. A ideia de que não se pode parar a roda da aprendizagem. E para não se parar esta roda, é necessária qualquer forma, qualquer alternativa, porque não estamos lidando com a apropriação crítica e ativa do conhecimento, mas estamos lidando com a redução de danos, né? E aí se faz, claro, uma vinculação com o tratamento que se dá hoje no Brasil, que não se dá, aliás, né, em relação à adição. Essa redução de dano, ela é pensada para professores, famílias e estudantes, né? E ela é uma das formas de crescimento do lucro para o capital. Então, a gente poderia perguntar: redução de danos para quem e crescimento de lucro para quem? Né? Essas são questões que estão na origem dessa aposta do ensino remoto. Um outro problema que a gente tem que considerar é que a maioria de nós, professores ou familiares ou estudantes, infelizmente, nós não percebemos o movimento na sua totalidade, não é? Nós ficamos nas franjas dessa totalidade, e justamente por ficar nas franjas da totalidade e captar este processo na sua parcialidade, nós perdemos de vista que esse processo ele ocorre nas relações entre classe dominante e classe dominada, entre capital e trabalho, entre burguesia e classe trabalhadora, não é? E que, portanto, tem mais do que assegurar a aprendizagem aí, não é? Essa que é a questão central, que é difícil ver, porque ela está escondida. Também está presente nesse ranger de dentes o crescimento exponencial de cursos e plataformas para a formação de professores para poderem atuar nesse ensino remoto. É um crescimento gigantesco. Se vocês fizerem uma rápida busca na internet, vocês vão ver o quanto tem de plataforma. E essas plataformas, elas são inicialmente gratuitas, né? Elas te prometem o céu, você vai chegar lá de graça, mas isso é só no começo, né? E essas plataformas atuam por fora das instituições de ensino superior, né? A Croton, por exemplo, além de todos os cursos que ela tem, ela oferece mais de 30 cursos numa plataforma específica de formação de professores, né? Então, o mercado do ensino remoto, e não estou falando aqui da EAD diretamente, estou falando do ensino remoto, que é assim que se está eufemisticamente chamando essa tragédia que está organizada, essa forma, né, de conformar o professor por fora das próprias instituições de ensino. Outro elemento presente na nossa reflexão, para a gente ranger bastante os dentes, é que estas grandes escolas e estas grandes plataformas também são grandes editoras. E as editoras vêm se transformando em instituições de ensino, né? Então, claro, casou a fome com a vontade de comer, porque nós temos aí o encontro da formação, não é, com a produção do material dessa mesma formação. Por exemplo, a Somos, a Porvir, Santillana, Pearson, né, que tem relações com o grande capital internacional, né? Nós temos também aqui um outro fenômeno, que é o crescimento da venda de produtos variados para a redução de dano, de tudo que é espécie, de tudo que é tipo, né? E compramos esses produtos sem a clareza e sem a noção de que estamos alimentando esta roda, né? Que é uma roda que joga água contra nós e não a nosso favor, né? Um outro elemento importante é a separação,
que, por vezes, vem acontecendo entre o que é a escola pública e o que é a escola privada, e que favorece a ideia de que são formações diferentes, né? Mas eu quero pegar aqui o aspecto não das formações em si, mas o aspecto do ser humano que está sendo formado. Esse sim é o mesmo. Né? Então, nós precisamos nos ocupar desses sujeitos que são os jovens brasileiros que estão sendo formados dentro dessa lógica, né? Da lógica da expropriação do seu fundo de vida, da lógica da expropriação do seu parco salário, ou mesmo da completa impossibilidade de acesso ao ensino superior. Então, tudo isso está colocado para nós, mesmo quando nós dizemos eu não sou da escola privada, eu sou da escola pública. Não, nós todos estamos trabalhando com a formação da classe trabalhadora, e isso nós precisamos ter no nosso horizonte. Né? Um outro argumento é que, muitas vezes, nós não conseguimos captar este movimento sibilino, insidioso, né, digamos assim, das articulações entre capital local e capital internacional e as suas diversas associações, suas formas associativas que entram no Brasil articuladamente. Né? Nós não somos um país, somos mais ou menos, né? Somos um país totalmente subordinado. A gente concorda, a gente negocia, a gente chama. Né? Então, neste âmbito, por exemplo, tem uma organização chamada Coalizão Global pela Educação, da qual a Unesco faz parte e a Pearson Editora também faz, que também é uma escola, né? Que faz uma organização internacional sobre, né, o que deveria ser a política educacional. E na América Latina está sendo organizada, a partir de 2016, uma ação coletiva pela educação, que tem a OCDE, Banco Mundial, Unesco, BID, essas grandes agências multilaterais que a gente já conhece. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, enquanto o nosso professor está pendurando o seu celular para fabricar uma aula que, do ponto de vista dele, ele está fazendo o maior esforço e o melhor daquilo que, de fato, ele poderia fazer, não é? Está botando ali seu sangue, sua energia vital. Enquanto ele está fazendo isso, as máquinas de somar do capital estão rodando. Não é? Nós estamos dando o nosso sangue, mas no nosso sangue está escrito lucro. Não é? Este movimento do capital é que muitas vezes a gente não consegue perceber. Vou dar um exemplo. Como que, durante a crise econômica dos anos 2006, 2007, 2008, como durante essa crise, uma fração deste capital cresceu enormemente, exponencialmente. Então, estou me referindo aqui ao capital de ensino superior, não é? Que, a partir de 2007, eles começam a entrar no mercado do ensino superior, sob o slogan da democratização do acesso, né, que foi muito difundido no governo FHC, mas mais ainda nos governos petistas. Né? Ok, entre 2007 e 2018, a que resultado chegamos na democratização do acesso? Nós chegamos praticamente à privatização da formação da juventude no Brasil. Só 25% dos jovens hoje estão na esfera pública, em algum tipo de escola pública superior. 75% está no ensino superior privado. Desses 75 transformado em 100, 40% das matrículas está na mão de 5 instituições privadas: Croton, Ânima, Unip, Estácio e Ser Educacional. Então, vocês vejam o que é um mega... E aí, claro, os monopólios do capital do ensino superior, esses são capitais que vão sendo monopolizados. Em relação ao professorado, que é uma questão gravíssima do meu ponto de vista, nós temos hoje 1.600.000 matrículas nas licenciaturas, e dessas matrículas, 42% já são EAD. O que isso significa?
que o Estado, aspas, entregou para o ensino superior privado a formação do magistério nacional. Isso precisa nos dizer alguma coisa, não é? Nós precisamos pensar sobre isso. Então, o curso de pedagogia, que é a licenciatura, que forma diretamente o trabalhador para o trabalho simples, este corresponde a 50% de todas as licenciaturas, sendo que 63% das matrículas já são EAD. E 82% já acontece na escola privada. Nós estamos perdendo a formação do pedagogo. Olha o pouquinho que sobrou para as escolas públicas de formação do pedagogo. Não é? Muitas vezes nós, professores das universidades públicas, não percebemos que estamos dialogando com esse pouquinho de gente, não é? Esse pouquinho de gente que está na universidade pública e que a maioria daqueles que forma hoje o professor, que forma hoje a criança. O que eu queria chamar a atenção, então? Que nesse processo nós estamos acompanhando um deslocamento dos interesses deste grande capital no ensino superior para a educação básica. Não é? Então, esta redução de danos, esta alegada, esse alegado preocupação com a aprendizagem esconde um movimento do capital, que é o movimento de novo nicho de mercado. Não vai abandonar o ensino superior, é mais um mercado para rentabilização, é mais um mercado para acumulação de capital e de lucro. Né? Então, acabou meu tempo, né, Lucelma? Vi que você apareceu. Acabou meu tempo? Acabou? Tá bom, né? Então, eu acho que depois no debate a gente conversa um pouco sobre o que fazer para parar de ranger os dentes, se é que vai ser possível, né? E nós conversando sobre a poesia do Mário Benedetti e que nos lembra sobre a necessidade, né, de acelerar o futuro. Ele está lento, mas ele vem. Vamos acelerar o futuro, só que precisa ser uma aceleração a nosso favor, né? E a reflexão sobre a compreensão na realidade, sobre a complexidade da realidade que se impõe com a pandemia, ela precisa estar acompanhada com formas de resistência e de luta, né? Que nós vamos, evidentemente, pensar aqui hoje na nossa live. Eu queria agradecer a fala da professora. Obrigada. Pedir desculpa também pelo limite do tempo. Esse formato ele não é um formato muito adequado, né, para as reflexões mais profundas, como o objeto merece. Mas, enfim, a gente vai tentando fazer aquilo que é possível, né, e tentar ampliar, criar estratégias de ampliação desse momento aqui, produzindo novos vídeos e buscando refletir sobre outras questões. Né? Eu queria agora passar a palavra para a Andréa Salustiano, né, desde já agradecendo a participação, né, e o entusiasmo em recebê-la para ouvir um pouco de como, né, essa realidade dramática que a professora Olinda destacou está se concretizando no caso da rede, né, rede estadual do Pará. Tá bom? Obrigada desde já e a palavra está com você. Obrigada, Lucelma. Primeiro, dizer aqui que eu estou pedindo para a Nazica me ajudar, né? Porque, inclusive, esse ano, essa história de pandemia, ela mexeu com tudo, realmente, a ponto de, aqui no estado do Pará, a discussão sobre o adiamento do Círio de Nazaré já está sendo pautada, né? Que é algo assim que move toda a comunidade religiosa do estado, é o maior evento do estado, então como que isso não teria reflexo, obviamente, na vida de trabalhadores e estudantes, né, na área da educação. E pedir ajuda para a Nazica, porque fazer uma fala na sequência da professora Olinda é uma responsabilidade muito grande para a gente manter a altura, o nível da qualidade do debate, né? Então, como a Lucelma já colocou, eu sou Andréa Salustiano, né? Sou professora da Educação Básica da Rede Municipal de Ananindeua, que é o município onde eu resido, vizinho da capital Belém, há 15 anos, debutei na Rede Municipal de Ensino há 15 anos, né, no mês de maio, dia 2 de maio,
Olha, minha filha já apareceu por aí, eu alertei o povo que isso aconteceria, né? Dá licença, mamãe. E também sou servidora da educação estadual. Pode ir lá fora, tá? Também sou servidora da rede estadual de ensino aqui do Pará, mas ocupo a função de coordenação pedagógica, o cargo de especialista em educação. E, no momento, eu estou coordenadora licenciada de uma das subsedes e de uma seção da Regional Metropolitana do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública aqui do Pará, que é o Sintep, né? Então, eu estou coordenadora licenciada da subsede Ananindeua e da Regional Metropolitana. Mas a minha a entidade sindical, junto no diálogo com a sua categoria, tem conseguido construir de resposta para essa série de ataques que a professora Olinda muito bem colocou agora, que vem se materializando através de regulamentação, né, de orientações dos conselhos, e trazendo, então, já um sentimento, esse ranger de dentes também para trabalhadores e estudantes que estão aguardando esse futuro, essa chegada do retorno para as atividades escolares, mas sofrendo as consequências do que é esse período de isolamento, de pandemia e de despreparo como um todo das redes públicas de ensino para lidar com uma situação de excepcionalidade como essa. Então, assim, para localizar a fala, a gente precisa citar aqui, agradecer, na verdade, né, a BEM pelo convite e colocar que eu espero que eu consiga dar conta do recado, né? Então, dentro da proposta de tema, a gente vem colocar especialmente a fala do sindicato, no sentido de demonstrar essa construção dessa resistência de mercantilização, digamos assim, da educação, que vem se colocando principalmente através da orientação da implantação de atividades não remotas, um eufemismo, como bem disse a professora Olinda, sobre a modalidade de educação à distância, né? Então, todo mundo sabe que, em virtude dessa situação de calamidade, o Conselho Nacional emitiu um parecer, onde ele vem trazer orientações gerais, respeitando, claro, a autonomia dos setores, a autonomia dos entes, melhor dizendo, dos estados e dos municípios, mas emitir orientações gerais para que as redes possam fazer a construção da sua alternativa, a construção das suas alternativas, das suas propostas de retorno às atividades e trabalho com atividades remotas, né? E um dos pontos críticos que nós consideramos, trabalhadores e entidade sindical consideramos nesse parecer do Conselho Nacional de Educação, e essas orientações elas vêm se transformar em regra para as redes de ensino, justamente através desses processos regulamentatórios, ela coloca uma situação já de primeiro embate, né, e de grande embate. São 2 pontos de grande embate nessa orientação do Conselho Nacional de Educação. A primeira é que eles flexibilizam os 200 dias letivos, né, que os calendários escolares, os calendários letivos escolares devem seguir, porém, mesmo numa situação de excepcionalidade, não flexibilizam a carga horária a ser trabalhada nas escolas. E isso acaba sendo utilizado como uma janela de oportunidade para que essa modalidade de atividades remotas seja utilizada como alternativa para o cumprimento dessa carga horária de 800 horas, né? Então, esse parecer, que é o parecer número 5, que foi aprovado agora no final de abril pelo Conselho Nacional, ele serve como orientação, e o Pará também, a partir desse parecer, através do seu Conselho Estadual, já fez o seu posicionamento seguindo essa mesma deliberação. Então, o Conselho Nacional de Educação ele vem colocando, inclusive, alguns pontos que deixam a gente numa dúvida, né? De que, na verdade, numa dúvida não, fazendo alguns questionamentos com relação à verdadeira intenção desse documento, né? Porque no texto do documento, quando a gente vai fazer a apreciação, a gente observa os argumentos colocados com relação à dificuldade da reposição da integralidade dessas atividades com os alunos, né? Eles colocam a possibilidade de danos para estudantes com relação à falta de acesso a tecnologias, eles citam a possibilidade de abandono, de aumento da evasão escolar, porém mantém a orientação, né? Mantém a orientação.
E um dado também preocupante para as redes públicas de ensino, pelo menos é o que a gente observou o parecer nacional, ele faz uma orientação e o daqui do estadual, ele basicamente determina, né? E isso o sindicato, através da sua coordenação estadual, está fazendo, também buscando mais negociações com a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de que, pela pressão do setor privado, a escola pública deveria seguir também a orientação de cumprimento do ano letivo de 2020 dentro do calendário civil de 2020. Né? Pela realidade já colocada para as escolas como um todo, a gente entende que isso é uma condição praticamente impossível de ser cumprida, porque se as escolas, aqui no estado do Pará, nós observamos muito isso, muitas reclamações, muitas colocações de pais de alunos, de mães de alunos, de responsáveis, a respeito de como esse trabalho remoto vem sendo feito, essas atividades presenciais vêm sendo conduzidas no setor privado, sem a tranquilidade que a gente imaginaria que teria por ter uma estrutura mais consolidada com relação à rede pública, já voltada para esse tipo de trabalho, no sentido de se conseguir parceria, adquirir plataforma, né, e possibilidades via internet de se fazer o atendimento ao alunado, e mesmo assim isso não tem ocorrido de forma satisfatória. Tanto que aqui nós tivemos a observação de que essa influência do setor privado, da necessidade, das dificuldades impostas pelo setor privado, fizeram com que o Conselho Estadual sofresse uma pressão muito grande. Na verdade, não é muito difícil, devido à formatação do Conselho Estadual de Educação aqui, do setor privado. Anteriormente, em discussão com o sindicato, a Secretaria Estadual de Educação fazia um apontamento, né, para as atividades remotas com os estudantes da rede, numa etapa preparatória para um retorno presencial, que pelo documento primeiramente discutido com a entidade sindical seria para agosto, né? Então, a Secretaria SEDUC apontava um retorno presencial desses estudantes para o mês de agosto. Pela pressão do Conselho Estadual, porque nós temos aí o mesmo que a gente visualiza do Conselho Nacional de Educação, pessoas na presidência do Conselho ou na relatoria dos pareceres e dos processos ligadas ao setor privado, a gente vê isso também aqui no nosso Conselho Estadual. Quem fez a relatoria da nota técnica do Conselho Estadual fazendo as orientações para a retomada das atividades são duas pessoas ligadas ao setor privado, né? A presidente do Conselho Estadual, ela é reitora da Universidade da Amazônia, e nós temos a outra relatora do processo, que é a professora Beatriz Padovani, ela é representante das entidades privadas, do Sindicato das Entidades Privadas. Então, nessa composição, o parecer ele acabou sendo unificado e antecipada as possibilidades para a rede pública de ensino de acordo com as necessidades do setor privado. Então, o setor privado apontava para um retorno em 1º de julho, mês 7. Então, aquilo que era agosto, mês 8, para a rede estadual, também foi puxado mais para frente, e agora o documento prevê, então, orientação para as escolas da rede pública estadual com retorno presencial em 1º de julho, não mais em 1º de agosto. Embora esse documento ele apresente algumas informações, são orientações muito gerais, que falam de como esse retorno deve acontecer e de como essas atividades não presenciais, que é esse o termo que é bastante utilizado aqui na nota técnica do Conselho Estadual do Pará, a gente percebe que tem uma franca desconsideração, né, pela realidade tanto de profissionais da educação quanto de estudantes da rede especialmente, né? Muitos servidores da educação nos procuram para dizer assim, olha,
a gente é professor, na cabeça das pessoas a gente tem todos os recursos tecnológicos em casa, a gente domina todas as possibilidades de trabalho remoto, mas está sendo sofrível, não está sendo fácil, e as colocações que vêm sendo feitas a gente não consegue seguir à risca o que tem sido colocado, porque nós temos limitações, seja de ordem de formação, porque o professor, eu me colocaria na situação, por exemplo, a minha formação foi para trabalhar na sala de aula no contato presencial. Não é qualquer pessoa que consegue fazer o processo de ensino-aprendizagem ocorrer com tranquilidade nessa modalidade remota, né? Tanto que a educação à distância ela é tratada como uma modalidade mesmo de educação. E a mesma coisa, como a professora Olinda já colocou, são as dificuldades de acesso, né? E que quando ela fala em redução de prejuízos, a gente encara, na verdade, esse é um discurso, né, colocado principalmente pelas mantenedoras, mas na verdade a gente tem a avaliação de como ampliação dos prejuízos desse alunado, porque a grande maioria não possui nenhum acesso às tecnologias necessárias, nem as básicas, como algumas escolas estão tentando estabelecer, que são grupos em redes sociais, dessas de mensagens instantâneas que a gente conhece, né? O WhatsApp ou bate-papo de página na internet, e mesmo assim não tem tido o retorno adequado de participação do alunado. Alguns professores colocam para a gente que nem 40% dos estudantes de algumas redes aqui que já estão trabalhando com essas atividades remotas, não presenciais, conseguem dar retorno para os professores. E aí não é só uma condição de não ter acesso, é uma condição de que a gente também está trabalhando com filhos da classe trabalhadora em sua esmagadora maioria, né, nas redes públicas de ensino. Então, essas pessoas também foram afetadas, não só no quesito segurança sanitária, mas principalmente de sobrevivência financeira, e elas não têm condições de fazer o acompanhamento adequado a esses estudantes para que eles possam fazer o acompanhamento das atividades remotas. Então, tem uma série de implicações que foram tentaram trazer para a rede pública de ensino ao molde do que seria a experiência do setor privado e que a gente sabe que não tem chance de ter pelo menos o sucesso parcial que teria ocorrido na rede privada, onde já foram relatados também muitos problemas. Aqui o setor privado de ensino, inclusive, fez essa pressão interna no Conselho Estadual, porque o movimento de cancelamento de matérias foi muito grande, porque os pais, mesmo daquelas famílias com mais estrutura financeira, tecnológica e disponibilidade de tempo, porque a sua profissão permite estar em casa e trabalhar de forma remota, justamente o desequilíbrio entre as realidades agora não permite com que esse pai tenha, de fato, essa mãe tenha, de fato, esse acompanhamento, e muitas das vezes eles colocam que também não conseguem fazer o acompanhamento adequado por não terem familiaridade nenhuma com essa situação. Então, o movimento de cancelamento de matrículas ele foi muito alto, né, com o setor privado, e isso fez com que houvesse um parecer unificado. Eu já vi a Lucelma aí, mas eu peço um minutinho só a mais, porque essa movimentação ela não é nova aqui, ela não é nova em lugar nenhum do Brasil, né? Mas aqui do Pará nós já tivemos algumas outras investidas do setor privado, principalmente com essa modalidade de atividade à distância, muito forte. Por exemplo, nós temos aqui o SOME, que é o Sistema Modular de Ensino, que é o trabalho dos professores que vão para vocês sabem, o Pará é um estado de dimensões continentais, né? Então os professores vão para os interiores do estado, na área urbana, na área distante das áreas urbanas, e a SEDUC já tentou retirar esses professores das atividades presenciais e implementar um sistema de aula via satélite em municípios que não têm nem mesmo energia elétrica, por exemplo. Então, houve uma movimentação da entidade sindical, da universidade, das representações do campo, do Ministério Público, que conseguiram barrar essa iniciativa. No mais, como eu sei que a Lucelma já vai cortar meu tempo, a gente deixa para ampliar a discussão na hora do debate. Muito obrigada, professora Andréa. Queria chamar agora a professora Olinda também,
para a gente começar o debate. Queria agradecer vocês pela participação e pelas falas, né? Essas falas iniciais. Infelizmente, o tempo é curto, porém, agora eu acho que as perguntas que estão surgindo aqui, elas dão margem para o aprofundamento, para a reflexão sobre outros aspectos que não foram contemplados nessa fala inicial. Né? Eu queria agradecer a participação das pessoas, tem várias pessoas acompanhando a live, né? Confirmar, enfim, pedir novamente que curtam o vídeo, que enviem, que compartilhem, né, com os amigos, para que a gente possa divulgar, a entidade divulgar também essa importante reflexão, né? E aí eu gostaria de passar, então, as perguntas, algumas das perguntas, né, para vocês. Né? Não será possível passar todas, provavelmente, mas eu penso que tem algumas que se conectam muito fortemente com essas falas e dão oportunidade de aprofundar questões importantes. Né? Então, a Astrid Ávila, por exemplo, ela pediu, na verdade, que a professora Olinda desenvolvesse melhor a ideia, né, do que ela tem nomeado de capital educador. Tá bom. Né? Nessa mesma esteira, professora, eu queria, né, colocar uma questão que também pudesse ser abordada pela senhora, que é a seguinte. Na ocasião da apresentação do projeto do Futurice, né, a senhora chamou atenção para um importante debate, né, que não apareceu naquele momento, que foi o debate sobre a questão da formação de professores. Né? Sequer foi contemplado no projeto do Futurice, justamente porque, né, se tem a ideia de fazer a formação de professores fora do espaço da universidade pública. Né? E sim, como a senhora disse, na verdade, aprofundar a tendência já existente de formar os professores na rede privada e, de preferência, né, segundo a perspectiva dos empresários, dentro das universidades e à distância. Dentro das universidades, não, dentro das instituições privadas e à distância. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco, porque me parece que esse vai ser um enfrentamento pós-pandemia, né, bastante importante, uma vez que, mesmo com a pandemia, os projetos eles estão sendo do futuro, e se eles vêm sendo atualizados, debatidos por esse governo. Então, eu queria que a senhora fizesse um pouco essa avaliação. Né? A professora Ana Paula Ribeiro, ela também dirige uma pergunta para a senhora, né, comentando um pouco o parecer número 5 de 2020, que a Andréa Salustiano comentou, né, do CNE, no sentido de que a senhora pudesse comentar, não é, que esse parecer ele tem elementos, né, que deixam evidentes que uma certa continuidade do ensino remoto, ou que eles estão chamando de híbrido, né, no pós-pandemia. Então, que riscos existem, de fato, né? Como a senhora colocou, é uma janela de oportunidades de expansão do capital no campo educacional, e essa expansão ela não é gratuita, não é à toa. Né? O que tem aí no horizonte mais próximo da categoria docente que se relaciona com esta expansão? Né? E com a professora Andréia, eu gostaria de lançar uma pergunta, professora, que é a seguinte, né? A professora Olinda ela falou sobre o nosso sangue, né? O nosso trabalho, a nossa criatividade toda sendo direcionada, né, aí para o lucro do capital. Né? Eles buscam absolutamente nos mobilizar, né, para que esse processo ocorra. Né? E me parece que o nosso espaço doméstico ele está se transformando numa espécie de unidade produtiva para o capital também. Né? A gente está, como a professora coloca, será que todos os professores têm as condições, né, de fato, de fazer esse ensino remoto no seu espaço doméstico? Né? A gente tem visto muitas falas, muitos depoimentos dos professores justamente alertando as dificuldades, do ponto de vista material, né, do ponto de vista de tudo que significou, material que eu estou me referindo, as próprias condições, dispositivo e etc. Tudo que isso implica, por exemplo, para nós, mulheres, que se soma a todas as tarefas que nós já temos, né, com crianças, com idosos que, né, acabam dependendo, de certo modo, ou em grande medida, dos nossos cuidados. Né? Enfim, como que o espaço doméstico ele vai se configurando como uma espécie de unidade produtiva para o capital, né? Nesse momento, e me parece que no cenário próximo esse processo ele tende a
se constituir como uma tendência mais consolidada, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de passar para vocês para nos ajudar a pensar essas questões. Andréia, começa? Acho que pode ser a senhora, Andréia? professora. Não é, Andréia? Acho que pode ser Tá para bom. fazer a rodada. Tá. Bom, são várias questões que são colocadas e cada uma, claro, aponta numa direção e eu vou fazer uma escolha, né? Rapidamente vou falar do Futurice. De fato, nessa nova versão, a questão da formação dos professores volta a não aparecer, né? Então, a gente pode continuar com essa hipótese de que há aqui um processo de reconversão da universidade, né, na proposta do Futurice, mas não só, né, em todo esse movimento que nós estamos vendo de obrigatoriedade do ensino remoto, de redução de danos, etc., etc., nesse movimento todo, nós estamos enfrentando isso que eu estou chamando de reconversão. Tá? Tanto a reconversão da universidade como uma instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, não é? No sentido de que ela venha a priorizar áreas do conhecimento que estão diretamente ligadas às demandas do mercado. Então, a universidade se transformando numa espécie de oferecedora de produtos que o mercado demanda e a pesquisa diretamente articulada a isso. Essa é uma das explicações. Ontem eu vi uma live do Alan Kenji e ele levantou essa hipótese que uma das explicações para essa aceleração do retorno tem a ver com os projetos de pesquisa dentro da universidade que se articulam com os interesses industriais e que esses projetos não podem parar, porque quem está tocando é mestrando, doutorando, PIBIC, né? Então a universidade precisa voltar, porque a produção desse conhecimento está articulado com demandas da própria indústria, né? Ou das empresas. Então, o Futurice, ele expressa um projeto de reconversão da universidade pública. Né? De outro lado, ele expressa também que a universidade pública, como nós conhecemos, pode ser que ela se transforme num simples resíduo, que ela vai se tornar residual, ela já é residual. Né? Se você pensa que apenas 25% dos 8 bilhões, né, de estudantes estão nas universidades públicas, nós já somos residuais. Mas a esfera privada, empresarial, das corporações, ela quer mais do que isso, ela quer desta forma da universidade. Né? E aí eu não consegui falar lá antes do ranger dos dentes, mas um dos objetivos centrais que está articulado com este objetivo de novos nichos de mercado é também a ruptura de uma coisa fundamental que a Andréia referiu na fala dela, que é a relação professor-aluno. Não é? Esta relação humana é que precisa ser rompida, não só na relação, na relação direta, mas na relação de construção e apropriação de conhecimento. É isso que está em causa. Porque se tem, eu falei no começo, nós estamos vivendo um genocídio de vidas, podem morrer, porque né, se morrer um tem outro, nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil, é muita gente, né? Então, pode morrer, está tudo bem, a gente tem exército de reserva para isso daí, mas é também o genocídio do pensamento. E é no campo do genocídio do pensamento que nós estamos vendo a transformação, a tentativa de transformar a escola pública e a universidade pública numa estratégia, né, de certificação. Porque essas grandes empresas, elas estão vendendo matrículas, elas estão vendendo certificados, não é?
Então, o genocídio mental, que eu estou querendo dizer, o genocídio da mente, do pensamento, que se expressa assim no terraplanismo, no negacionismo, o Covid não existe, o alho cura, e essa maluquice toda, né, faz parte desse movimento. Faz parte desse movimento. Então, o Futurice é uma expressão deste grande movimento, não é, de desarticulação do pensamento, aquilo que a gente chama da razão iluminista, né, do descarte da ciência e a sua transformação em mero produto útil para o mercado. Então, quando se fala em reconversão da escola, o que isso quer dizer? Tanto da universidade como da escola básica, significa forme apenas e tão somente o trabalhador para o trabalho simples. Nós estamos vivendo um momento profundo de reconversão. Esse conceito reconversão, ele é caro para nós, não é? Porque ele tem muitas facetas, que eu não vou abordar, porque eu marquei todas as que eu queria colocar, das facetas desse fenômeno que eu estou vendo. Este fenômeno, agora eu vou juntar então com a pergunta do capital educador, ele é dirigido pelo capital educador. O que eu estou chamando de capital educador? Eu estou querendo significar, querendo dizer que nós temos um protagonista em presença poderosíssimo, que é, claro, o capital nacional não local e internacional. Nós temos a presença desse capital e, progressivamente, ele está dominando a formação de professores e dominando por esta via a formação da classe trabalhadora. Porque a escola básica universal é a única no Brasil pela qual todos são obrigados a passar em tese, né? A legislação prevê também o ensino médio, mas não se realizou, né? Enfim, o ensino fundamental talvez seja o único, de fato, universalizado, né? Mesmo assim, não é. Tá? Os dados dizem que nem o fundamental está universalizado. Então, à medida em que esta lógica do capital, e não só a lógica do capital, mas a transformação da formação do professor num espaço de mercadorização, não é? Essa ideia é que eu estou chamando de capital educador, né? O Marx tem uma passagem no manifesto que ele diz assim, que diante dessa situação o educador precisa ser educado, né? E a pergunta que a gente faz é: quem está educando o educador? Então a resposta que nós estamos dando é o capital. Ele não só está educando pela grande imprensa, pelas igrejas, né, católicas e protestantes também, neopentecostais e tal, mas ele está educando pelas relações de trabalho que estão sendo organizadas dentro da escola e também pela própria formação do professor. E a Andréa chamou a atenção de uma coisa muito importante. Ela falou: a minha formação, eu estou formada para me relacionar. Eu estou formada para ter relação de formação humana, não é? Então, justamente esta formação que a gente investe, que não é para o mercado de trabalho, mas que é a formação do sujeito, da vida, né? A formação humana, esta formação que é vital no ensino presencial. O ensino presencial, ele não é presencial à toa, não é? Ele não é presencial à toa. Ali se constitui um processo de politização da categoria docente, se constitui um processo de solidariedade entre professores e alunos, se constitui um processo de construção de conhecimento, de apropriação de conhecimento, ou seja, esta relação humana fundamental que constitui um caráter político da educação, esta está sendo subtraída. Não é? Então, para que pressa? Né? A Andréa falou, a gente tem que cumprir a carga horária, mesmo que a gente não cumpra os dias. Né?
Tá, então vamos flexibilizar o currículo que o Conselho Nacional está indicando, vamos flexibilizar os programas, vamos flexibilizar as formas, vamos, mas não vamos perder o quê? A certificação. Né? Então, o projeto que está colocado do Capital aí é a ideia de que esta criança que hoje está na escola, em 2030, ela será a força de trabalho. Então, eles não estão pensando, não, vai isso, redução de dano. Não, vamos certificar e botar esse cara em condições de trabalhar. Para quem? Para quem? O que é o PISA? O PISA é o nosso atestado para o capital, o grande capital, dizer, olha, o meu trabalhador, ele tem esta qualificação aqui, ó, nota 4,2. Isso que é o PISA. Não é? Então, é o maior escândalo no Brasil que a OCDE conseguiu colocar o PISA no Plano Nacional de Educação. Imaginem, uma agência internacional que define que a nossa forma de avaliação é a dela, uma agência internacional. Isso é um absurdo. Ou, desculpa, vou dar um outro absurdo. Antes de ontem, numa live que eu estava fazendo, no Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Paraná, uma professora disse assim, a reitoria está nos obrigando a assistir um curso de formação de quem, gente? Instituto Ayrton Senna. Palestra de quem? Priscila Cruz. Isso é inadmissível no ensino, na universidade pública. Nós vamos ouvir palestra do senso comum, da Priscila Cruz? É isso que a minha reitoria manda eu fazer? Isso é um absurdo. Então, quando eu vou dizendo que nós temos quando a de perguntas sobre o capital educador, é disso que eu estou falando. Tem uma organização, tem uma roda que gira diretamente articulada aos lucros, né? À acumulação de capital, à valorização, e tem uma roda que está girando na nossa cabeça, na formação da nossa mentalidade. Então, na verdade, nós estamos neste movimento, ou seja, nesta totalidade. Qual é a questão central para nós, professores, formadores de professores? Nós vamos concordar? Nós vamos aceitar? E nós vamos esconder este jogo de interesses debaixo da nossa ação caridosa de dizer, coitadinho do meu aluno, ele precisa. Acho que eu respondi. Sim, faltou uma questãozinha da transição. Deixa eu só dizer isso daqui para Ana Paula. Ana Paula, eles argumentam que o advento do ensino remoto na educação básica e mesmo no ensino superior é um advento num momento de transição, né? Porém, ele deixará legado. Como é que um negócio que é transitório, numa excepcionalidade, deixa legado? Então, não é transitório, né? Provavelmente vão encarar formas híbridas para depois ir chegando nisso que é ou aqueles cursos EAD que tem um encontro por semana, ou aqueles que não tem nenhum encontro por semana, né? Tem muitas formas do EAD aí. Mas, então, só para te dizer que o que o CNE está fazendo, eu escutei a live do presidente do conselho, ele disse que este é o nosso novo normal. É o nosso novo normal. Né? Isso. Desculpa, Luciano. Não, tudo ótimo, professor, excelente. Andréa. Obrigada. Eu acho que estão me escutando, né? Sim, estamos. Só para colaborar um pouco com a fala final da professora Olinda com relação a essa proposição de concomitância entre atividades presenciais e as não presenciais, quando do retorno das atividades na escola, para cumprimento dessas 800 horas letivas,
né? Porque é importante dizer que nenhum trabalhador, a nossa entidade sindical aqui, ela não é contrária ao cumprimento do que determina para o mínimo de processo educativo com os estudantes. Nós somos contrários à forma como isso está sendo colocado goela abaixo para a categoria e para estudantes, né? Porque colocar uma imposição dessa formatação para uma rede pública como a nossa do Estado do Pará, com condições de infraestrutura terrivelmente afetadas, né? Para um momento em que nós, por exemplo, nós já conversamos entre colegas de trabalho, na própria entidade, que para o momento do retorno, nós ainda teremos pandemias para o momento do retorno. Por exemplo, nós teremos muito reflexo do que esse processo de adoecimento da população e dos trabalhadores e dos estudantes vai deixar de consequência. Nós prevemos, por exemplo, licenças saúdes e a dificuldade de retorno através desse processo aí de afastamento de professores em consequência de adoecimento psicológico por conta de tudo que ocorreu, né? E com estudantes também, já recebi áudio de estudantes chorando, dizendo que não vai retornar por medo e por entender que não vai conseguir estar no espaço da escola sem ver, na minha escola, por exemplo, infelizmente nós perdemos uma professora, então sem ver o professor, sabendo que outros colegas adoeceram, e essa proposição de atividades presenciais junto com as não presenciais, além de desconsiderar todo esse contexto subjetivo, emocional, de todo mundo que forma o ambiente escolar, ele abre brecha justamente porque a professora Olinda colocou, né, de aos poucos eu ir fazendo um processo de transição de uma formatação do processo educativo para outro e trazendo reflexos muito pesados, não só para a formação dos cidadãos que a escola pública pretende formar, mas especialmente em efeitos muito práticos e drásticos, por exemplo, a preocupação da entidade sindical com a redução de trabalho, né? Porque eu vou descartar os sujeitos sociais que estão ali dentro da escola desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem, que são os professores especialmente. E com redução de professores, em cadeia, a gente vem reduzindo todos os outros servidores, todos os outros funcionários que são necessários para a construção do ambiente escolar. Então, além de desconsiderar essa questão do contexto pós-pandemia, as consequências para os estudantes, além de oferecer riscos para a precarização das relações de trabalho nas redes públicas, ela não leva em consideração que, se nessa etapa anterior de atividades não presenciais, as redes já não estão conseguindo fazer isso, elas não vão conseguir com proposições, por exemplo, de atividades no contraturno, para que se garanta, né, a manutenção das duas modalidades, presencial e não presencial. Eu trabalho numa escola em que 3 turnos funcionam, com um intervalo de 40, 45 minutos entre um turno e outro, que a gente não sabe como serão garantidas as condições de higienização para a manutenção da segurança de todo mundo que vai para dentro daquela escola. Tampouco eu tenho condições logísticas de oferecer a oportunidade dessa manutenção paralela de atividades presenciais ou não presenciais. A gente costuma brincar aqui dizer que quem trabalha nos gabinetes precisava fazer um estágio aprofundado nas escolas para poder demandar corretamente a regulamentação para as redes de ensino, especialmente para a rede pública, porque atuar nas redes públicas de ensino não é algo para quem só produz de dentro de gabinete, não. Eu gostaria, assim, ainda tem, na verdade, fazer mais uma rodada de perguntas, né? As perguntas que estão chegando aqui são perguntas que dizem respeito um pouco ao que fazer, né? O que fazer diante dessa situação dramática aí que vocês, né, trouxeram elementos bastante importantes para a gente pensar, né? A Astrid e o Hugo, eles se manifestaram nesse sentido, né? A Astrid, ela coloca o seguinte: qual seria o maior prejuízo, né? Aceitar essas atividades remotas, e aí se junta essa pergunta com a questão do Hugo, né? Um pouco cedendo às pressões e à vigilância também das secretarias estaduais de educação, né? Acompanhando o passo a passo do professor e, de certo modo, criando uma relação que é de desqualificação daqueles que
se colocam no sentido, né, de resistir a essa questão, né, resistir a voltar para a sala de aula, e aí você, nessa pressão, o professor muitas vezes volta para a sala de aula. Isso significa atender 5 alunos de uma turma de 50, né? Dar aulas, fazer atividades para menos de 10% dos alunos, né? O que vai implicar também com o retorno, né, das aulas presenciais, repor toda essa carga horária, né? Os profissionais das secretarias já têm sinalizado também nesse sentido. Então, afinal, o que fazer e o que seria o maior prejuízo? Retornar, né? E ceder a esse conjunto de pressões, ou reconhecer que esse não é o momento, né? Nós não temos efetivamente condições, né, de assegurar para todos os alunos condições de um ensino de qualidade e, enfim, por aí, assim, pensar um pouco o que fazer, como é que é possível resistir diante da situação que está colocada. Eu estou me lembrando aqui de um elemento que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nessa questão do que fazer, né? Eu queria que vocês comentassem isso. Recentemente, o professor Roberto Lerre, ele construiu, né, acho que com base certamente nos grupos de estudos que ele participa, e, enfim, ele construiu como proposta, né, uma espécie de agenda democrática. E nessa agenda democrática, ele aponta 3 questões, né, 3 necessidades, vamos dizer assim, 3 pontos de partida sem os quais a gente não teria como voltar. Um deles é a questão da universalização do acesso gratuito a rede web de banda larga, né? O que não é uma realidade nem para os alunos da educação básica, nem para os alunos matriculados nas universidades públicas. Então, essa seria uma condição sem a qual não seria possível voltar. A menos que a gente assumisse, né, o que ele chama de apartheid educacional, que é atender uma pequena minoria e deixar a grande maioria descoberta do atendimento. Uma outra questão que ele aponta como essencial também, né, nessa agenda democrática, é a questão da renda emergencial, né? Uma renda emergencial que assegurasse que o aluno pudesse ficar em casa. Muitos dos nossos alunos, tanto crianças, adolescentes, quanto os adultos, jovens e adultos da universidade, estão trabalhando nesse momento, trabalhando para assegurar, né, as condições de vida sua própria e da própria família, né? Então, sem um auxílio emergencial para que esse aluno pudesse ficar em casa, não teria como nós voltarmos para a sala de aula. E, por último, ele coloca também, né, e aí é um processo que nós, como educadores, precisamos fazer, considerando todo o avanço, toda a expansão que o capital tem sinalizado, né, que é uma espécie de elaboração de ambientes virtuais próprios, livres do controle das corporações, né? Nós precisamos construir essa alternativa. E aí eu me refiro construir, né, a esquerda brasileira, os educadores marxistas, construir algo que possa fazer frente, né, a esse processo de expansão do capital pela via do ensino remoto. Então, se vocês puderem comentar, acho que contempla as questões colocadas aqui no chat, tá? Só para concluir, eu gostaria de agradecer as questões todas e dizer que as próximas questões, já que esse é o nosso último bloco, vocês já poderiam responder e seguir, né, nas considerações finais. A gente aponta, nas próximas questões, a gente aponta no sentido de elaboração de pequenos vídeos, como eu falei inicialmente, que serão hospedados no canal do YouTube da ABEM, né, no sentido de que as pessoas que perguntaram e outros interessados possam apreciar. Okay. Pode começar, professora Olinda, para fazer Eu a rodada. acho essa questão muito complexa. Vou começar aí pela questão da universidade, porque na universidade a gente está trabalhando com um grupo muito pequeno de pessoas, né? Considerando o conjunto dos jovens que estariam em idade de ensino superior, né? Nós atendemos hoje, acho que uma média de 20% dos jovens de 18 a 24 anos, então já é pouco. Desses jovens, desses 20%,
não é? 80% praticamente está na universidade privada e os outros 20% na pública. Então, vê que nosso contingente vai diminuindo, né? O outro dado é que hoje, nas universidades públicas, nós temos pelo menos a metade, em torno da metade dos alunos que são de origem da classe trabalhadora ou de origem popular, como se queira dizer, né? Então, a própria universidade pública, na sua história, foi sofrendo mudanças na sua composição, tanto de alunos como de professores, né? Hoje também nós temos um professorado que não é mais aquele professor engravatado, catedrático, né? Mudou também o próprio composição do professorado. Então, essa é uma questão para a gente pensar, que não estamos falando de um... É bastante gente, não estou falando isso, tá? É bastante gente. Mas estamos pensando as saídas para este grupo, não é? Enquanto os 82% de jovens que estão sendo expropriados no seu fundo de existência, que está sendo submetido ao FIES e a outras formas de financiamento do ensino superior, esse não nos dirão respeito. Justamente quando eu comecei a falar, eu comecei falando isso. Vamos pensar isso no conjunto, não é? O interesse em relação à universidade pública é de destruição, isso está óbvio, né? Destruição dos funcionários. Nós enfrentamos campanha desde que eu entrei na universidade, a primeira vez que eu comecei a trabalhar na universidade, em 1980, a gente já enfrentava né? E esse processo de desqualificação ele só cresceu. Não é que eu não concordo com a agenda do Roberto, né? É que eu acho que essa agenda, eu acho que tem uma questão anterior a discutir, entendeu? Que nós vamos aceitar essa situação de que o ensino remoto pode substituir o ensino presencial, de que haja a hipótese de que o ensino remoto venha a se tornar equivalente do ensino presencial. Então, para mim, tem uma questão de fundo que está relativa à formação humana. A minha preocupação, primeiro, nós vamos ter essas plataformas, etc., não ligadas às corporações. A Big Data, né? O 5 da Big Data, Apple, Microsoft, Facebook, Google e Amazon, não é? Eu penso assim, nós temos peito, condições de dizer, tudo bem, eu aceito se for uma tecnologia brasileira. Bom, essa então é uma questão, né? Claro, renda emergencial, isso, obviamente, eu concordo com a renda emergencial, embora a gente saiba que nem todos no caso, as pessoas que deveriam receber a renda de 600 não receberam, e agora o governo vai reduzir para 300, né? Então, a gente só vai vendo... Em São Paulo, por exemplo, os estudantes receberiam uma renda emergencial de R$ 55, né? Que também não foi paga. Então, eu acho que você coloca a agenda, não é? Fala, tá, eu negocio em cima disso, mas quais são as condições objetivas de nós bancarmos essa negociação? Entende? Eu não sei se a gente tem, né? Essa condição, né? A universalização do acesso gratuito à internet, eu acho que isso pode até acontecer, entendeu? O governo pode fazer 1000 contratos com as fornecedoras e ter, né? Acho que esse é um problema menor. Eu acho que esse é um problema que está muito localizado hoje, porque, de fato, as pessoas não têm acesso, elas são obrigadas a comprar, né? E não podem comprar, né? Como eu falei, 42% dos lares brasileiros não tem como, né? Então, e a gente vai vendo, né, os relatos, como o da André, vai vendo fotos e vai vendo situações escabrosas, né? Então, acho que essa é uma questão. Então, eu acho que quando a AFD fala assim, será que o maior prejuízo é aceitar, né? Ou qual que é o maior prejuízo?
para mim, aceitar é um grande prejuízo, porque nós vamos aceitar a inserção dessa lógica dentro da universidade pública, que, aliás, já está lá. Né? Eu sempre falo com os meus alunos, a privatização ela tem muitas formas de acontecer dentro da universidade. Uma delas é a mensalidade, mas nem é a mais importante, não é a que rende mais. A principal privatização dentro da universidade é, primeiro, a privatização dos interesses que organizam as pesquisas. Esse é um problema. Outro problema, que hoje os projetos de extensão grandemente se transformaram em venda de serviço. Não é? A venda de serviço para o Estado, venda de serviço para a empresa. Né? Então, essa ideia de que a extensão era o lugar onde a universidade levava o seu conhecimento produzido à população, muitas vezes também não se realiza. E, além disso, ainda tem uma outra forma de privatização da universidade, que é o avanço gigantesco do pensamento pós-moderno dentro da universidade, né? E o progressivo recuo, digamos assim, de um pensamento crítico. Esses são problemas também da universidade. Então, a gente quer, às vezes, assegurar, né, garantir algumas hipóteses, alguns campos, alguns elementos, né, algumas frentes de luta. Mas, de fato, nós precisamos olhar para isso em minoria, do ponto de vista quantitativo, em minoria do ponto de vista organizativo. Né? O Alan, esse mesmo que eu falei da live de ontem, que eu assisti, ele falou o seguinte, que no ensino superior nós temos mais de 50 formas organizativas dos interesses destes grandes capitais e dos pequenos também na defesa do ensino superior privado. E, no nosso caso da educação básica, por exemplo, quem nós temos? Nós temos o grande aparelho privado de hegemonia que se chama Todos pela Educação. Até, por sinal, a tal Priscila Cruz né? Eu falo, nós temos na educação básica as matriarcas do PSDB, né? Que é a Cláudia Costinha, a Priscila Cruz e a Guiomar Namo de Mello. Essas matriarcas produzem esse tipo de senso comum o tempo todo. E, enfim, acho que foi o Hugo que perguntou quais são as condições que a gente tem de assegurar, né, alguma coisa. Eu não sei, meu amor, as condições. O que eu penso é o seguinte, a gente tem que fortalecer a organização sindical. Eu não vejo outro âmbito de luta, no caso dos trabalhadores da educação, que não fortalecer o âmbito sindical e também o âmbito partidário, ou seja, nós também precisamos fortalecer as nossas formas organizativas, né? Os nossos aparelhos de hegemonia contra hegemonia. Né? Então, eu penso que não se trata de resistir, né? Eu penso que se trata de lutar, né? Porque, às vezes, quando a gente fala resistência, dá a impressão que eu estou ali acantonada, acoelhada no meu cantinho, me segurando ali, né? Por favor, não me pise. Não, né? Não vou só resistir. Vamos à luta, vamos nos organizar, vamos, né? Vamos denunciar, enfim, né? Vamos fazer aquilo que é possível fazer, né? E acho que a Andréia levantou uma questão que eu queria tocar ali, tá, Lucelma, no que a Andréia levantou, que é referente, porque eu falei bastante do campo da formação docente, né, como uma das formas da reconversão, mas o campo do trabalho docente, ele também está no campo da reconversão. Então, a precarização, a intensificação, a redução de jornada, a multiplicação de tarefas, as ameaças, as demissões em massa ou as demissões, perda de direitos, perda de salário, imposição do ensino remoto, né? A degradação da escolarização, a pejotização, a uberização, teletrabalho, crescimento do trabalho temporário. Nós temos na esfera pública 1.700.000 professores. Quase a metade hoje é temporária. Entre os temporários, a
que mais cresceu foi a fração dos voluntários. Então, nós estamos vendo um fenômeno de degradação do trabalho docente gigante, né? E, por fim, a gente ainda está vendo, eu li hoje um artigo muito interessante de uma professora que assistiu a live que o Leandro Carnal fez para os professores em São Paulo. E aí ela chama eles de youtuber engravatado. Vem os caras engravatados da aula de autoestima, entendeu? Empoderamento docente. E a ideia de empoderamento é do Banco Mundial, em primeiro lugar, que muitos movimentos sociais incorporaram e passaram a empoderar as mulheres, a empoderar os cabelos, a empoderar, tá certo? Então, essa ideia de empoderamento docente, a professora diz assim, ele construiu a ideia do professor herói, mas nós não somos heróis. Não é? Então, eu estou falando isso para mostrar que tem uma construção de consenso que diz para o professor o seguinte, te vira, neguinho, te vira. Mas ele não fala assim, te vira descaradamente na sua cara. Ele fala, você é um herói, um guerreiro, um batalhador, né? E o Lehmann, sabe o que fala? Transforme a sala da sua casa numa sala de aula. Não é? O futuro é agora. Vamos sempre aprender, entende? Então, tem um discurso edulcorado do capital que nos coloca na posição de professor empoderado e herói para rodar a roda da acumulação do capital. E tá bom, a gente vai falar, então tá? Entende? Então, eu penso que tem tarefas muito grandes pela frente para a gente trabalhar, pensar e refletir, né? Porque tem uma tarefa de convencimento que nós temos que fazer também, né? Porque esses professores todos, milhares, gente, que estão dando sangue, né? As famílias, os pais, sei lá, que estão se virando para poder cumprir essa determinação, são muitos e acreditam no seu heroísmo, entende? Ou na sua vocação, sim, ou no seu amor, ou na sua missão. Eles acreditam. Eu quero encerrar com isso. Há um fantasma que ronda o professor. Este fantasma é o fantasma do desemprego do seu aluno. Se o meu aluno não se der bem na vida, eu, Olinda Evangelista, sou responsável. Não é? Porque o professor ele não se vê no movimento histórico da trajetória escolar. Ele, entre muitos professores, né? Ele acha que é ele. Né? Ele faz a diferença. Por quê? Porque também nós somos estimulados a ver tudo de maneira individual e não coletiva. Não é? Eu faço, eu consigo, eu sou poderosa, eu empodero meus cabelos, eu empodero a minha roupa, eu me empodero. Cara, fica se empoderando aí, entendeu? Enquanto isso, o capital está indo. Quanto mais a gente jogar no campo do indivíduo, mais avança o campo do capital, porque o capital não pensa individualmente, ele pensa coletivamente, ele age como classe, né? Então, encerro aqui dizendo isso, que há muito sim por se fazer, né? E sempre houve, aliás, né? Nós, os professores batalhadores e críticos, sempre tivemos um caminhão de coisa pela frente. É claro que o governo atual não está colaborando, não é? Deixa a gente maluca, mas sempre a nossa tarefa foi muito grande, né? E não é no nosso plano individual que nós vamos conseguir avançar nem resolver, né? Eu agradeço imensamente ao convite da BEM, eu agradeço a todo mundo que está assistindo, estou vendo aqui que tem 80 pessoas ali no chat, não sei se tem mais, né? Mas agradeço muito. E acho, Lucelma, que estamos aí, né? Como a gente dizia quando era criança, né? Vamos em frente que atrás vem gente. Exatamente. Foi um prazer conhecê-la, professora Andréia. Andréia, você queria fazer suas considerações? Sim, espero que bem brevemente colocar que
o que fazer na avaliação. Eu sei que essa não é uma avaliação diferente de quem trabalha em outros níveis de ensino ou com outras modalidades, que trabalha com educação quilombola, que trabalha com educação indígena, porque todos os sujeitos no mundo inteiro estão sofrendo as mesmas consequências dessa pandemia. E o que o nosso sindicato aqui, embora eu esteja na condição, preciso dizer isso, né? E fico feliz de ouvir a fala da professora Olinda, porque eu estou licenciada, inclusive, aqui para pleitear uma vaga na Câmara aqui do município, por entender que, embora seja um espaço burguês, criado institucionalmente para defender interesses que não da classe trabalhadora. Me ouvem? Sim, voltamos a ouvir. Estou licenciada nessa condição, mas o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Pará, o primeiro que fazer, na nossa opinião, é sobreviver, né? É superar e vivos, porque para quem conhece a realidade da educação pública na esfera da educação básica, num estado como o estado do Pará, em que nós temos escolas que não têm o fornecimento regular de água para o simples ato de lavar as mãos quando do retorno presencial, é impossível a gente defender com tranquilidade que a gente reocupe o espaço que a gente mais ama ocupar na vida, que são as salas de aula, que são as escolas, né? Para além de trabalhadora da educação, eu sou mãe de 2 alunas, as minhas 2 filhas são alunas da rede pública municipal e faço questão de que seja na rede pública para valorizar o nosso trabalho enquanto categoria e fazer com que elas entendam o que significam essas instituições. Poderia fazer um esforço, né? Todo mundo sabe que professor não ganha lá essas coisas na educação básica pelo Brasil afora, mas poderia fazer um esforço de colocá-las na rede particular de ensino. Não faço por opção. E como trabalhadora e como mãe, eu quero defender que elas e os meus colegas de trabalho só retornem quando, de fato, as condições sanitárias permitirem para isso, permitirem esse retorno, né? Então, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação aponta como 2 colocações importantíssimas. Primeiro, defender a vida de profissionais da educação e de estudantes. Só retornar para as escolas quando, de fato, isso tiver controle sanitário e condições para que a gente possa reocupar os espaços das escolas. A segunda colocação é escutar. Nós precisamos ouvir as mantenedoras, os órgãos reguladores do sistema, os representantes governamentais. Eles precisam ouvir aqueles que vivem da e para a escola, não só profissionais. Eu queria ser ouvida como trabalhadora, como representante sindical, mas como mãe de aluno. Porque, por exemplo, eu e meu companheiro já tomamos a decisão de que, se acaso se impõe um retorno presencial sem controle da doença, as nossas filhas terão o ano letivo trancado. Nós não vamos arriscar a vida das nossas filhas, né? Perder um ano letivo, ainda que não seja o desejo da categoria e de nenhum responsável de aluno, ele não significa o prejuízo grande quanto o de risco à vida de cada um que está lá dentro dos espaços da escola. Então, toda e qualquer movimentação que a gente acredite válida para discutir a formatação desse retorno, como que vai se dar esse processo de retorno presencial às atividades, como que vão ser computadas essas horas atividades, como que esses alunos terão condição de retornar para o espaço da escola, a gente defende e o sindicato aqui no estado do Pará, ele está tomando uma iniciativa de dar exemplo, inclusive para as mantenedoras e para as instituições governamentais. Ele vem trabalhando, o Sintep estadual vem trabalhando com lives semanais, com as assembleias abertas semanais, todas as sextas-feiras, 9 horas da manhã, o nosso sindicato faz as assembleias virtuais, e nessas assembleias, ao contrário daquele modelo que nós estávamos acostumados, né, de reunir a categoria de trabalhadores, agora nós temos trabalhadores, nós temos estudantes, nós temos responsáveis de alunos que participam das assembleias virtuais do sindicato. Então, nós estamos dando a oportunidade para que esse segmento tão importante que compõe a educação básica seja ouvido. E nós estamos ouvindo isso da comunidade escolar, que eles só querem retornar quando, de fato, tiver condições sanitárias, alerta positivo da área da saúde, mas também estrutura da rede pública de ensino, que é o que nós não temos nesse momento, né? Então, esse é um indicativo de dizer que a gente precisa defender a vida de trabalhadores, defender a vida de estudantes e ouvir
a todo e qualquer sujeito que conforme, que conviva, que esteja ali formatando a comunidade escolar. Então, eu acho que o primeiro indicativo para se tirar essas orientações é isso, ouvir os segmentos que compõem as comunidades escolares para saber, de fato, que caminho trilhar. É claro que cada órgão regulamentador tem que tomar iniciativa, como o Conselho Nacional fez, como os conselhos estaduais fizeram, mas é preciso que a gente entenda que existe, por exemplo, o estado do Pará tem mais de 900 escolas, né? E em realidades completamente diferentes. Nós temos em área indígena, quilombola, zona rural, escolas que funcionam sem energia, escolas que funcionam sem água, escolas no sistema modular de ensino, enfim, nós temos uma infinidade de possibilidades aí que precisam ser discutidas com quem constrói a educação básica nesse estado aqui. E eu acho que, como a situação da pandemia não é exclusividade nossa, o Brasil inteiro, como sistema de educação básica, deveria fazer a mesma coisa. Agradecer, gente, muito obrigada pela oportunidade. Dizer que eu fiquei feliz de participar desse momento e que eu estou à disposição, caso outras possibilidades venham, tá bom? Obrigada, professora, um prazer lhe conhecer, um prazer conhecê-lo, Thelma. Igual. E um abraço, né? E saúde para todo mundo. Um prazer também para nós, da BEM. Eu acho que a participação de vocês nesse momento com um tema tão relevante, com abordagens tão ricas, eu acho que, né, sem sombra de dúvida, é uma grande contribuição para a entidade. Algumas pessoas, como a professora Olinda disse, né, têm se mantido presente, aí já estamos com quase 1h e 45 minutos de live, e as pessoas estão aí resistentes e certamente permanecem aí porque, né, é um debate de qualidade, um debate que tem apresentado questões cruciais para pensar o tema em questão. Eu queria agradecer algumas pessoas, né, que permanecem, que contribuíram, inclusive, para a construção dessa atividade. Queria agradecer a Renata Flores, que intermediou o contato com a professora Olinda, a Zaira, no Pará, que intermediou o contato com a Andréia, agradecer a professora Maria de Fátima Félix Rosá, que está ainda conectada, o professor Acrísio, a professora Zeni, né, o professor Jânio, lá de Chapadinha, do lugar onde eu trabalho, na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Chapadinha, agradecer à professora Rosemary, agradecer a Maria de Fátima Rodrigues, né, a Elza Peixoto, são pessoas que historicamente contribuíram com a construção da nossa entidade, chamar todos vocês para fortalecer essa entidade, uma entidade relativamente nova, né? E que eu penso que tem muitas tarefas, algumas das quais vocês apontaram aí, né? Evidentemente são tarefas coletivas, né? Que necessitam da força e do entusiasmo e da inteligência, como disse Gramsci, né? de todos os educadores marxistas que se alinham, né, ao campo de análise do marxismo, não só de análise, mas também de luta. E, enfim, agradecer aos companheiros da gestão, né, da gestão Avante, o companheiro Marcelo, que está aqui no aporte tecnológico, os companheiros Juliana Araújo e o Márcio, que também, desde ontem que nós estamos aqui tentando nos entender para que esse momento pudesse acontecer, né? De ontem para hoje, algumas situações aconteceram, né? Alguns de nós perdemos a internet, retomamos, enfim, deu tudo certo, né? Agradecer a professora não, a atriz Tatiane Soares, então o Marcelo, a Dolores, o Mário, né? o camarada Itamar, enfim, são muitas pessoas, né? A gente já extrapolou o nosso tempo. Queria agradecer a participação de quem ficou até esse momento conosco, convidar para as próximas lives. Queria que quem pudesse fazer, né, curtir e se inscrever no canal para receber as notificações futuras, né? Poder também, quem não pôde ver agora ao vivo, poder, em outro momento, prestigiar, né, essas lives, a primeira live que eu já falei no início e agora essa nossa que a gente está encerrando agora. Muito obrigada, boa noite. E é isso, companheiros, vamos nos encontrar em muitas outras frentes de luta. E é isso, muito obrigada. Tchau. Obrigada, saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.